Olá, eu vou explicar como calcular probabilidades da Mega Sena e também como usar aqui o calculador de combinações que tem no meu website. O link está embaixo na descrição. Então, probabilidades. Deixa eu só dar um exemplo simples de probabilidades para a gente já ir diretamente, por exemplo, da Mega Sena. Então, a probabilidade, vamos dizer, de jogar um dado. Eu quero que dê o número 3. Aí eu jogo o dado. Qual a probabilidade de obter um 3? Ou um 2, ou um 1, não importa. A probabilidade é igual para os 6 números do dado. Qual a probabilidade? Bom, você tem 6 possibilidades, você jogou o dado uma vez. Então é 1 em 6. Certo? Você tem uma probabilidade em 6. Se eu jogar uma moeda, um cara ou coroa, eu tenho 2 possibilidades só. Então, a probabilidade de obter cara, qual é? É 1 em 2, ou seja, 50%. Num cassino, por exemplo, você vai jogar na roleta, tem 37 números ali. Você vai escolher um. Se a probabilidade de se acertar é 1 em 37. Agora, você pode também jogar no par ou ímpar, né? Aí a probabilidade é 50%. 1 em 2. Agora, qual a probabilidade da Mega Sena, de acertar na Mega Sena? Quantos resultados possíveis existem da Mega Sena? Você tem 60 números para escolher e de lá vão ser tirados 6 números. Então poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem muitas, mas por sorte tem essa teoria da análise combinatória que a gente pode descobrir quantas combinações existem facilmente. E eu já coloquei a fórmula aqui no nosso calculador de combinações para fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui. Vejam só, calculador de combinação. Então, se eu fizer a combinação, temos 60 números. Serão combinados em grupos de 6. Quantos grupos de 6 possíveis existem usando esses 50 números? Então, a fórmula, se você quiser ver, tem um link aí para outra página aí do site, mas vamos só calcular e ver o resultado. Tá aí. É 50 milhões, 63.860 combinações possíveis. Então, qual é a probabilidade de você acertar você fazendo um joguinho de 6 dezenas? Você escolheu uma combinação só das possíveis 50 milhões e tralalá. Então a possibilidade é menos de 1 em 50 milhões. Agora veja, imagina que aqui, vamos brincar um pouco com essa calculadora. Imagina que fossem só 5 números, você só escolhesse 5 números, se fosse outro jogo, e desde 60 números possíveis, você escolhe 5. Nesse caso, se nós calcularmos, vai dar 5.461.512. Então, aproximadamente 10 vezes mais fácil de acertar, se fosse só 5 números. Agora, vamos fazer a última, só por diversão. Se em vez a Mega Sena usar só 60 números, usasse 99, em grupos aqui de 6, quantas combinações diferentes seriam? Vixe, agora deu um número enorme. Aqui 529, 1 bilhão, 120 milhões, 529.256 combinações. Então imagina a probabilidade de acertar aí, é praticamente zero. Agora, só para dar mais algum outro exemplo, que essa teoria de combinações aplica para muitas coisas. Eu botei aqui na página o exemplo, por exemplo, se temos 15 jogadores para formar um time de basquete, que vão 5 jogadores. Então são combinações, vamos usar aqui na nossa calculadora de combinação de 15 jogadores em grupos de 5. Então quantos times possíveis eu poderia formar com esses 15 jogadores? 3.003 times diferentes, bastante, né? Agora imagina, último exemplo, time de futebol com 11 jogadores, a partir desses 15 jogadores. De novo, eu quero formar times de 11 jogadores.
quantos times diferentes eu poderia formar? 1.365. E assim por diante. Essa é a teoria das combinações, assim que ela aplica na Mega Sena. Outra coisa interessante que nós podemos calcular aqui é a probabilidade de acerto quando você joga mais de 6 números. Então, quando você joga 7 números, quando você faz uma aposta de 7 números, em vez de apostar só 6 números, né, aposta básica de 4,50, você faz uma aposta mais cara para ter mais chance de ganhar 7 números. Então, a aposta de 7 números, ela aumenta em quanto a sua probabilidade de ganhar? É isso que interessa, né? Então, vamos voltar à nossa calculadora aqui de combinação e ver com combinações de 7 em 6, ou seja, com 7 números, quantas combinações de 6 eu posso fazer? E o resultado é apenas 7 combinações diferentes. Ou seja, eu pego 7 números e vou agrupando eles 6 a 6. Quantos conjuntos diferentes de 6 números eu posso fazer? 7. Então, quando você faz uma aposta com 7 números, ela vale por 7 apostas de 6 números. Nós acabamos de calcular aqui usando a calculadora de combinação. Então você vai ter uma chance 7 vezes maior de ganhar, né? E o preço dela também é 7 vezes maior. Vai custar R$ 31,50, né? Então, o fato de você jogar 7 números não dá nenhum desconto. Você tem a mesma probabilidade e o preço é o mesmo de fazer 7 jogos de 6 dezenas. E assim por diante. Vamos ver aqui, uma aposta de 8 números, ela vale por quantas de 6 números? Vamos calcular aqui, combinações de 8 em 6, o resultado é 28. Então uma aposta de 8 números, ela vale por 28 apostas de 6 números. Ou seja, a partir de 8 números você pode fazer 6 combinações diferentes com esses números. Não, desculpa, 28 combinações diferentes de 6 números cada uma, a partir dos 8 números. Então, a aposta de 8 números, ela vai custar 28 vezes mais. O preço dela vai ser 28 vezes 4,50. E assim por diante, até que a gente chega na aposta máxima, que é de 20 números. Vamos calcular aqui. Se eu tenho 20 números, quantas combinações de 6 números eu posso fazer? 38.760. Certo? Ou seja, uma aposta de 20 números, ela vale por 38.760 apostas de 6 números. E o preço também vai ser 38.760 vezes mais alto. Ou seja, 38.760 vezes 4,50. Esse é o preço da aposta de 20 números e assim por diante. E você vê que, pelo fato de você estar gastando bastante aí numa aposta dessas com muitos números, você não tem nenhum desconto. O preço é o mesmo que você fizesse todas as montes e milhares de apostas de 6 números. Mais fácil, né, talvez. Mas poderia dar um descontinho, né? Você está jogando no atacado, que nem se compra banana no atacado, sai mais barato, né? Mas aqui não. Leiam a página aí para esclarecer bem e qualquer coisa pergunta aí nos comentários se tiver alguma dúvida. Beleza.